Luiz José Navarro da Cruz é um dos nomes mais conhecidos da cidade. Empresário do ramo do vestuário masculino há mais de 40 anos, a história dele vai muito além disso. De família tradicional, seu pai, Hélio Navarro da Cruz, foi prefeito de Jacareí entre 1934 e 1937. Seu tio, Carlos Frederico Moreira Porto, foi deputado estadual e senador. A curiosidade vai ficar a cargo de suas milhares de fotografias antigas que ele guarda em seu acervo, como essas. O nosso convidado vai percorrer todos esses anos de Jacareí por meio de suas memórias, arquivos de imagens e das muitas histórias que o marcaram em sua vida. Bom, seu Luiz José, obrigado por nos receber aqui na casa do seu pai, né? Com todo prazer. Eu queria começar a entrevista, lógico que a gente vai falar bastante sobre a história da sua família. E quando que o senhor começou a tomar consciência do tamanho e da importância que sua família tem para Jacareí? Bom, desde pequeno meu pai sempre citou os nossos parentes mais importantes, né, o mais conhecido aqui para todas as pessoas de Jacareí é o Carlos Porto, né, que era Coronel Carlos Frederico Moreira Porto, era irmão da minha avó. Ele foi deputado estadual e foi senador estadual porque em determinada época da nossa organização político-administrativa, os estados tinham um senado também, além do Senado Federal. Então ele foi também senador estadual. E ele, com a influência política que teve, ele conseguiu o primeiro grupo escolar, a primeira escola pública, né, da cidade, que recebeu o nome dele, que é o Grupo Coronel Carlos Porto, que, na verdade, todo mundo acha que a escola começou onde é o prédio, onde está hoje o museu. Mas, na verdade, não. Ele começou ali onde... chama-se até hoje Quatro Cantos, né? Que tem uma loja de automóveis ali, nem sei se ainda tem, parece que agora fechou. Tem aquele antigo hotel que é... Arquivo Público. Arquivo Público, ali é. Então, em frente ali começou, eu acho que funcionou só 2 anos ali, e em 1901, eu acho, não posso estar enganado, mas se tiver uma pequena diferença. Em 1901, ele passou a funcionar lá no prédio onde está hoje o Museu de Antropologia. E essa casa foi uma casa construída em 1856 pelo Coronel Leitão, que dá nome à rua lateral ali, Rua Leitão, né? Que era o maior cafeicultor, maior escravagista, dono do maior número de braços escravos aqui do município de Jacareí. Então, essa casa, que era uma casa importantíssima no século XIX, por comentários, inclusive, tem um livro que consta do acervo da Biblioteca Municipal de São Paulo, foi escrito pelo pai daquela escritora Raquel de Queiroz. Ele fez uma viagem de São Paulo ao Rio de Janeiro. E fez um diário de viagem, e desse diário ele fez um livro. Então ele comentava todas as coisas que ele deu maior importância nas cidades que ele visitou da região. E aqui em Jacareí ele cita esta casa, que era do Leitão, Alferes João da Costa Gomes Leitão, era um português, né? E ele cita essa casa como sendo uma casa finíssima, comparável as mais finas residências da capital do Império, que era o Rio de Janeiro. O
que o senhor se lembra de Jacareí no fim dos anos 40, começo dos anos 50? Como é que era a cidade na sua visão de criança? Bom, a cidade, na minha visão de criança, era uma cidade muito diferente de hoje, né? Porque, lógico. Então, era uma cidade pacata, a maior parte das ruas não tinha nem calçamento. Essa rua aqui mesmo, que nós íamos morar aqui, era de terra, né? Eu tinha, digamos, 8 anos, mais ou menos, né? Em 1951, era prefeito até o senhor Biroca, que tinha apelido Biroca, o Birajara Mercadante, ele que promoveu o calçamento aqui de várias ruas, inclusive essa aqui, a voluntária Gabriel Soares, então, em 1951, quer dizer que antes disso essa rua aqui era de terra, e só, na verdade, só era pavimentada com paralelepípedo a rua principal, que seria da ponte, aqui de novembro, né, até aqui os 4 cantos, né, a confluência da rua Antônio Afonso ali, e depois a rua Alfredo Schurig e a Praça Conde Fronten, que até hoje é a praça principal da cidade, né? É bom, eu queria que o senhor falasse mais um pouco sobre isso, porque o seu pai e a sua mãe nasceram em Jacareí. Nasceram em Jacareí. Os seus avós também eu vou falar são sobre do isso. Jacareí. Eu só queria fazer um complemento. Que falando sobre a minha visão de criança e a vida daquela época, eu tinha cavalo. E andava com 9 anos de idade, 9, 10 anos de idade, eu tinha cavalo. E eu andava a cavalo pela cidade aqui e não tinha perigo. Uma criança de 10 anos podia andar a cavalo na cidade, para vocês terem uma ideia da diferença das coisas, né? E Jacareí também era a terra das bicicletas, tinha muito bicicleteiro em Jacareí, né? O pessoal que morava nos bairros aí, no São João, os bairros que já haviam naquela época, né? São João, Jardim de Dinha também, um bairro antigo, ele deve datar do final da década de 40, mas o São João é muito mais antigo, o Caçununga, o Avareí, a Vila Pinheiro, né? Então, as pessoas que vinham de locais um pouco mais distanciados, vinham todas, por exemplo, no sábado, vinha todo mundo de bicicleta, né? Para fazer se reunir ali na Praça Conde Fronten, né? Que ali tinha um cinema já também, né? O Cine Rio Branco, que hoje é a Igreja Universal. E então tinha vários estacionamentos para bicicleta, sabe? Para guardar bicicleta. O pessoal guardava a bicicleta porque senão podia ser roubado e tal. Guardava nos estacionamentos. Inclusive um que até hoje existe ali do lado do Habib's, né? Que é conhecido como estacionamento da família Máxima. Ali também era um ponto que se guardava muita bicicleta. A sua família era uma família abastada, classe média alta? Não, uma classe média, simplesmente, né? O que acontece é o seguinte, eu queria explicar assim, quanto às raízes da minha família, que são profundas aqui em Jacareí, eu nasci aqui, meu pai e minha mãe também nasceram aqui. Agora, com relação aos meus avós, a minha avó paterna, mãe do meu pai, e a minha avó materna, mãe da minha mãe, já eram filhas de Jacareí, entendeu? E de algumas gerações. Então, vamos detalhar assim. A Maria José Moreira Porto, irmã do Carlos Porto, que era mãe do meu pai, né? A mãe dela chamava-se Gertrudes de Moraes. E essa Gertrudes de Moraes nasceu aqui em Jacareí na década de 1840, por volta de 1848. Então, ela até, isso é uma coisa interessante, porque eu sabia, desde muito pequena, você até perguntou a respeito da minha visão de criança e tal, eu sabia desde pequena a respeito da mudança do curso do Rio Paraíba. Porque essa minha bisavó, a Gertrudes de Moraes, ela viu com seus próprios olhos, que era criança e morava nas imediações ali da Igreja da Matriz, ela viu quando foi feita a mudança do rio. Que o rio passava descendo aquele beco que tem logo atrás da igreja. O trajeto, né? Ali passava o rio. O rio foi jogado para lá, né? Por que foi jogado para lá o rio? Porque esse Leitão, Gomes Leitão, e mais alguns outros cafeicultores aí que tinham muitos escravos, um que era da Mendonça, né? Uma família também antiga aqui de Jacareí, até a Dona Bernadette Mendonça, antiga professora aqui da escola Sene, que era professora de música e canto orfeônico, que era uma matéria obrigatória que havia na década de 1950, 1960, né, nas escolas públicas
do estado de São Paulo. A dona Bernadette é moradora aqui do Lar no Rosário, que aqui tem 3 moradores muito antigos. A dona Bernadette, ao lado dela a Célia Martins, que é minha prima, e lá onde tem a TPA Turismo, que a Andréia, que é minha prima também, é filha do Paulo Roberto Martins, ela também mora ali, né? Ela tem a agência de turismo ali, mora lá. Então são 3 moradores, fora o prédio, lógico, né? Digo, de antigas residências, né? Então esse Mendonça também era grande cafeicultor, possuidor de muitos escravos. Eles se reuniram e decidiram mudar o rio, jogar o rio para lá, 300 metros, qualquer coisa desse tipo, né? A partir do Caçununga, lá onde hoje mais ou menos tem a bomba de água, de captação de água, até lá onde é a rua, mais ou menos no final da rua Dom Pedro II, tem a ponte que vai desembocar na Pensilvânia, na Avenida Pensilvânia, mais ou menos ali, um pouco adiante ali, terminou esse desvio, né? E o que se consta é que eles achavam que o rio estava muito perto da casa deles, né? Porque o Leitão morava ali, eu já expliquei. Eu dava muito mosquito e tal. Então, em vez deles mudarem, parece uma piada, né? Em vez deles mudarem a residência, eles resolveram mudar o rio, entendeu? Então, jogaram o rio para lá. E daí, o rio, como naquele tempo, essas coisas feitas tudo sem... Deve ter dado um trabalhão, né? Muito, foi no braço, né? Dado um braço escravo. Então, na mão de obra, braçal. Então, o que acontece é que não tinha essas técnicas de engenharia, tudo mais, foi feita uma coisa de forma empírica. Então, quando vinha a estação das chuvas, as águas, e não havia ainda, logicamente, a represa de Santa Branca, que foi feita no final, foi feita durante a década de 1950, né? Deve ter ficado pronta no finalzinho, 1959, por aí, 1960. Ela foi feita, inclusive, para controlar o curso do rio aqui, porque aqui tinha muita enchente quando tinha época de muita chuva. E nessa ocasião do século XIX, quando o rio foi jogado para lá, quando chovia muito, ele procurava o leito antigo. Então, nessa movimentação de águas, formou-se um charco ali, né? Era uma região muito pantanosa e até recebeu popularmente o nome de esmaga-sapo, porque tinha muito sapo ali, né? Depois, durante a década de 1950, por volta de 1953, era prefeito o Tito Máximo, pai desse Luiz Máximo, que foi deputado, né? E a família que era dona dos cinemas aqui, né? Família Máximo. Então, o Tito Máximo foi o prefeito que mandou aterrar lá o antigo esmaga-sapo. E daí, mais tarde, em 1962, começou a se fazer o Fórum. Foi o primeiro dos 3 prédios públicos que tem lá. Ali, né? A Praça dos 3 Poderes. Em 1962 foi feito o Fórum. Aí, em 69 para 70, foi feita a Prefeitura. E, posteriormente, a Câmara, né? A última dos 3 é a Câmara. Foi a Câmara. Agora, eu queria que o senhor contasse para a gente quem foi o senhor Hélio Navarro da Cruz. Então, até só uma coisa só que eu queria completar, a respeito porque o meu avô paterno, ele veio do estado do Rio, casou-se com a minha avó, que era nascida aqui, né? Quer dizer que da parte da minha avó que a família era muito antiga. E da parte da minha avó materna, que é a família Freitas, também. O meu avô, Roberto Martins, teve uma casa comercial aqui. Famoso. Essa casa, ela foi fundada por ele em 1899, um ano antes da mudança do século, né? E ela funcionou até 1982. Porque depois que ele morreu, os filhos continuaram, depois os netos, né? E, na verdade, a firma Roberto Martins até hoje ainda existe, né? Com administradora de imóveis, porque eles têm 9 inquilinos aqui, a Jô Calçados, o supermercado Extra e outros ali, né? A loja, Canal 1, etc. Tudo ali é inquilino deles, né? Então eles têm lá no edifício San Diego um escritório que é Roberto Martins, administradora de imóveis, né? Que a firma ainda existe. Nome, né? Ficou o nome, Então, e o Roberto Martins, ele nasceu em Santa Branca. Veio para cá ainda novinho, né? É praticamente de Jacareí. Porque Santa Branca até pertenceu a Jacareí, né? Mas ele nasceu em Santa Branca. E agora, a esposa dele
Francisca de Freitas, essa era filha de mãe já nascida aqui em Jaquereí também. Então, gerações. De gerações, é. Quem foi então o senhor Hélio Navarro da Cruz? Então, o meu pai era de uma família então de aproximadamente 10 filhos, né? Dos quais, na verdade, sobreviveram, porque antigamente havia muita mortalidade infantil, né? E mesmo não sendo ainda infantil, mas morresse novo, né? Quer dizer, a expectativa de vida hoje como é que diz, é muito maior, né? Antigamente era 40 anos, hoje é quase 80. Exatamente. Passa dos 70 pelo menos, né? A média, né? Então, agora, o que acontece é assim, dos 10 ou 11 filhos que minha avó teve, 6 vingaram, né? 3 homens e 3 mulheres. Então, meu pai era o Hélio Navarro da Cruz, foi prefeito de 1934 a 1937. Ele deveria ainda cumprir o mandato até 38, mas como houve o chamado golpe do Estado Novo, Getúlio Vargas, ele derrubou o sistema constitucional vigente. Deu um golpe dentro do golpe dele. Deu um golpe, né, e implantou uma nova Constituição, e todos os prefeitos que eram de oposição caíram. E o seu então, pai meu pai era de oposição, né? Meu pai era do Partido Democrático, era oposicionista ao partido do Getúlio. Então, meu pai caiu, não completou o mandato. Depois, na década de 50, de 1956 a 1960, ele foi vice-prefeito do Dr. João Vitor Lamana, que era um médico nascido em Minas Gerais, mas residente há muito tempo aqui em Jacareí, e ele era o prefeito e meu pai foi vice. E também importante, já que vocês representam aqui a Câmara Municipal, o meu tio, que era dentista, Carlos Navarro da Cruz, foi vereador durante 3 legislaturas, eu tenho a impressão, 2 ou 3. Anos 50? Anos 50. E tem rua, inclusive, com o nome dele aí, né? Vereador Carlos Navarro da Cruz. E eu quero fazer uma correção, eram 4 homens e 3 mulheres. E o outro meu tio era médico, Dr. Frederico Navarro da Cruz, e ele era do Serviço Público do Estado, era médico legista. E ele, em virtude até da profissão, ele morreu de uma doença conectada com isso, e ele depois, esse meu tio, vereador Carlos Navarro, conseguiu para dar o nome do Frederico Navarro da Cruz ao posto de saúde aqui de Jacareí. Então, o posto de saúde daqui chama-se Posto de Saúde Dr. Frederico Navarro da Cruz, que era meu tio, irmão do meu pai. O seu pai, a gente até está vendo aqui na mesa, ele participou da Revolução, eu tenho o capacete aqui da Revolução de 32, exatamente. A foto também dele aqui. Então, durante a Primeira Guerra Mundial, foi de 1914 a 1918, meu avô, que tinha fazenda de café, plantação de café em Santa Branca, meu pai, ele levou esse professor Carlos Randolph para ficar escondidinho lá na fazenda, né, para se proteger, né?